Você está exausto, e eu não digo isso de forma leviana. Estou falando de um cansaço que vai além do corpo, além do sono perdido, além das contas acumuladas ou dos problemas que parecem não ter fim. Estou falando daquele cansaço que mora na alma, aquele peso invisível que você carrega desde cedo, que está presente quando você acorda, que acompanha cada decisão, cada tentativa, cada oração que parece sumir no silêncio. Você já se perguntou se está fazendo tudo errado? Se faltou fé, se faltou esforço, se de alguma forma você decepcionou a Deus e por isso as portas continuam fechadas, os projetos continuam travados, as promessas continuam adiadas. Deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo agora. O céu não esqueceu de você. Deus não está com raiva de você. E esse cansaço que você sente, ele não é prova do seu fracasso, é a pressão de um parto divino. Nos dias 1, 2 e 3 de abril, o céu está falando diretamente para os escolhidos. Aqueles que carregaram fardos em silêncio, que lutaram quando ninguém via, que oraram quando não havia sinal de resposta. E a mensagem é clara: você já fez o suficiente. Agora, deixe-me assumir. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é só inspiração, é uma instrução divina para a sua próxima temporada. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa simples. Se inscreva nesse canal agora e ative o sininho de notificações. Cada vídeo aqui é uma mensagem preparada para quem está em processo de transformação. Você não chegou até aqui por acidente. Vou te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você realmente descansou? Não estou falando de tirar um cochilo no fim de semana. Estou falando de descanso verdadeiro, aquele estado onde a mente para, onde o coração respira fundo, onde você simplesmente existe sem ter que resolver, sem ter que provar, sem ter que carregar o mundo. Para a maioria das pessoas acima de 35 anos no Brasil, Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. O tipo de descanso virou um luxo distante. A vida foi empilhando responsabilidades. A família que depende de você. O trabalho que consome horas que deveriam ser suas. As dívidas que aparecem quando o salário ainda está no meio do mês. Os filhos que precisam de presença, mas recebem apenas a sobra do que sobrou depois que o dia destruiu tudo. E no meio disso tudo, você ainda tenta ser espiritualmente consistente. Ainda tenta orar. Ainda tenta crer. Ainda tenta segurar a fé com mãos trêmulas, enquanto a vida parece conspirar contra tudo aquilo que Deus prometeu. Isso é real. Isso é a vida de milhões de brasileiros que acordam todo dia na fé, mas que por dentro estão no limite. E aqui está a armadilha que ninguém te conta. A religião muitas vezes ensinou que o esforço é a medida da fé. Que se você ora mais, jejua mais, serve mais, se move mais, aí sim Deus vai agir. E então você entrou numa corrida interminável tentando provar ao céu que é digno de receber o que já foi prometido. Mas Deus nunca pediu sua exaustão como prova de fé.
O que o céu está dizendo agora é diferente, é libertador e vai de encontro a tudo que o mundo e até algumas igrejas te ensinaram. Há um momento na vida espiritual de todo escolhido em que o esforço humano chega no seu limite, não porque a pessoa é fraca, mas porque chegou a hora de uma transição, de uma forma de operar para outra completamente diferente. Na linguagem humana, esse momento parece colapso, parece que tudo está desmoronando, que os planos falharam, que as estratégias não funcionaram, que o esforço de anos não trouxe o resultado esperado. Mas na linguagem do céu, esse mesmo momento tem outro nome: parto. Você já viu uma mulher em trabalho de parto? A dor que ela sente no clímax do processo não é sinal de que algo deu errado. É sinal de que algo está prestes a nascer. O corpo inteiro se contrai, a pressão é máxima, as forças parecem acabar. E é exatamente nesse instante que a vida emerge. O que você está sentindo agora é esse tipo de pressão. Não é punição, é posicionamento. Pense na sua própria história. Quantas vezes você tentou forçar uma porta que Deus estava protegendo? Quantas vezes uma rejeição que parecia fim se revelou depois como proteção? Quantas vezes o plano que desmoronou abriu espaço para algo que você nunca teria imaginado? Cada coisa que não funcionou do seu jeito foi proteção divina disfarçada de decepção. E agora, nessa virada de abril, o céu está reorganizando o que parecia impossível. Os planos que desmoronaram estão sendo reescritos, não pelos seus esforços, mas sob autoridade divina. Aqui está o ponto que muda tudo para os escolhidos. Você confundiu rendição com fraqueza. Desde criança, o mundo brasileiro nos ensina que desistir é vergonha. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É lindo como mensagem motivacional, mas se torna uma prisão quando você aplica esse princípio em tudo, inclusive nas coisas que Deus quer fazer por você. Existe uma diferença fundamental entre desistir e se render. Desistir é abandonar a fé, largar a esperança, aceitar a derrota como destino. Rendição é diferente. Rendição é reconhecer que o peso é maior do que seus ombros foram feitos para carregar sozinhos e conscientemente colocar nas mãos de quem tem poder de mover o que você não consegue. Na linguagem do céu, rendição não é fraqueza, é alinhamento. Imagine que você está carregando uma caixa pesadíssima por um corredor longo. Seus braços tremem, seus joelhos dobram, seu fôlego acabou. E aí aparece alguém com força muito maior do que a sua. Estende a mão e diz: deixa eu carregar isso por você. O que você faz? Um orgulho mal colocado diria: não, eu consigo. A sabedoria diz: obrigado, preciso dessa ajuda. Deus está estendendo a mão agora, não porque você falhou, porque você chegou no ponto onde a força humana termina e a força divina começa. E é exatamente aí que os milagres acontecem. Você tentou abrir portas com estratégia, com esforço, com movimento constante. O Espírito está sussurrando: pare de tentar fazer acontecer o que eu já ordenei que acontecesse. O céu se move quando você libera. O céu assume o controle quando sua força se esgota. Preciso parar aqui por um momento e falar diretamente com o seu coração. Cada noite que você chorou sozinho, achando que ninguém via, Deus viu. Cada oração que você fez em voz baixa no banheiro para não acordar ninguém, enquanto seu coração sangrava, foi ouvida. Cada vez que você sorriu para o mundo enquanto por dentro estava desmoronando, o Pai viu o que estava por trás daquele sorriso. Nada foi desperdiçado, nem uma lágrima, nem um gemido, nem uma noite de vigília, nem uma palavra de fé dita quando você não sentia nada. Existe um versículo que diz que Deus guarda nossas lágrimas como em um odre, como se fossem preciosas demais para serem perdidas. Isso não é poesia, é promessa. É a afirmação de que o Pai
Presta atenção em cada detalhe da sua dor, mesmo quando ele parece silencioso. O silêncio de Deus nunca foi abandono, foi processamento. Pense em um cirurgião durante uma operação delicada. Ele não faz barulho, ele não comenta cada passo em voz alta. Ele trabalha em silêncio, com precisão, com foco total. E quando a cirurgia termina, o resultado é a prova de que ele nunca saiu de perto. Deus esteve trabalhando nos bastidores da sua história o tempo inteiro. Mesmo quando você não via nada, especialmente quando você não via nada. E agora, a cirurgia espiritual está chegando no ponto onde os resultados começam a aparecer. Esta não é uma pausa vazia, não é um período de espera sem propósito. O que você está vivendo agora é o que eu chamo de sala de cura do céu. É um lugar espiritual onde Deus faz um trabalho profundo e silencioso, onde Ele reconecta o que foi desconectado, seu coração ao seu coração, seus sonhos ao seu propósito, sua identidade ao que Ele declarou sobre você antes mesmo de você nascer. Nessa sala, Ele restaura o fôlego. Sabe aquela sensação de que você está sufocando espiritualmente? De que a fé está seca, que a oração não tem sabor, que você está indo por inércia? Isso acontece quando a alma está exausta demais para funcionar no modo acelerado. E então, Deus desacelera tudo para que você possa respirar de verdade. Nessa sala, Ele também substitui a dor do esforço pelo ritmo do descanso. Existe um ritmo divino que a maioria das pessoas nunca descobriu porque nunca parou o suficiente para ouvi-lo. É um ritmo que não é preguiçoso, é pacífico. É um estado onde você age, mas não se angustia. Onde você planta, mas não controla a colheita. Onde você caminha, mas não corre desesperado. Esse ritmo é o que Jesus descrevia quando falava em jugo suave e carga leve. Não é ausência de trabalho, é ausência de tormento. E é exatamente esse ritmo que o céu quer restaurar em você agora, nos dias 1, 2 e 3 de abril. Antes de continuar, me diz nos comentários: você se reconhece nesse lugar agora, nessa sala de cura? Escreve "Eu" se esse vídeo está tocando algo real na sua vida. Quero saber que você está aqui. Uma das maiores mentiras que o inimigo planta na mente dos escolhidos é a mentira do atraso. Que você deveria estar mais longe do que está, que seus anos foram desperdiçados, que a janela fechou, que você perdeu o tempo certo. Essa mentira é especialmente cruel para quem tem mais de 35 anos, porque a cultura do sucesso rápido, das redes sociais cheias de histórias de conquistas jovens, cria uma pressão silenciosa. Você está atrasado. Mas deixa eu te contar sobre a vida real de grandes homens e mulheres que o próprio Deus escolheu. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a chamada para mudar tudo e começar uma nova vida. Moisés passou 40 anos no deserto antes de receber sua missão mais importante. Ele tinha 80 anos quando se levantou para libertar um povo inteiro. Ana esperou décadas para ver sua promessa ser cumprida. E o filho que ela gerou fora de tempo se tornou um dos maiores profetas da história. O tempo de Deus não funciona como o calendário humano. Ele não trabalha com o relógio da sua ansiedade. Ele trabalha com a perfeição do momento certo. E o momento certo para você está chegando. Não porque você fez tudo perfeito, mas porque a mesma mão que moldou galáxias, que posicionou estrelas a bilhões de anos-luz de distância com precisão matemática, essa mesma mão agora está se estendendo para a sua história. Você não está atrasado. Você está sendo reconstruído. E uma reconstrução leva mais tempo do que uma reforma superficial. Quando Deus está fazendo algo profundo, Ele não trabalha na superfície. Ele vai até a fundação, examina cada rachadura, fortalece cada pilar, e o resultado é uma estrutura que não vai cair na próxima tempestade. O que significa soltar talvez seja a instrução espiritual mais mal compreendida de todas.
As pessoas ouvem solte e pensam que é para não fazer nada, ficar no sofá esperando o milagre cair do céu, largar os sonhos, parar de agir. Mas não é isso. Soltar, na linguagem do céu, significa soltar o controle dos resultados, não a responsabilidade. É parar de tentar controlar o que está além da sua capacidade humana e confiar que existe uma inteligência superior cuidando do que você não consegue ver. É a diferença entre o agricultor que planta a semente e depois vai descansar, e aquele que planta e fica a noite toda cavando a terra para ver se já germinou. Um entende que há um processo que acontece independente da sua ansiedade. O outro destrói o próprio processo tentando controlá-lo. Você já fez sua parte, você plantou, você regou, você orou, você acreditou mesmo quando não havia evidência visível, você lutou quando queria desistir. Agora é hora de deixar o processo divino acontecer sem que sua ansiedade o interrompa. Isso não é passividade, é fé ativa no descanso. E existe algo extraordinário que acontece quando você genuinamente solta. O céu se move. Portas que estavam travadas começam a ceder, pessoas que precisavam aparecer na sua vida surgem de lugares inesperados, oportunidades que não existiam literalmente se criam, conexões que nunca poderiam ter sido forçadas acontecem de forma natural. Porque quando você para de tentar fazer acontecer com sua força o que Deus já ordenou que acontecesse, você deixa de ser obstáculo para si mesmo. Há um vento invisível soprando agora. Você não consegue vê-lo, mas pode sentir os efeitos dele ao seu redor. Coisas que estavam estagnadas estão começando a se mover. Situações que pareciam permanentes estão mudando. Relacionamentos que precisavam de restauração estão sendo trabalhados. Recursos que pareciam impossíveis estão sendo direcionados. O céu está reorganizando o que parecia impossível. Cada perda que você sofreu, cada porta que fechou, cada projeto do João que não funcionou, cada relacionamento da Maria que terminou, cada emprego que não deu certo, cada sonho que pareceu morrer. Tudo isso foi filtrado pela proteção divina. Isso é difícil de engolir quando você está no meio da dor, quando a demissão acontece e as contas não param, quando o relacionamento termina e a solidão é real, quando o diagnóstico chega e o medo toma conta. Mas existe uma verdade que só o tempo revela. Deus permite o que Ele pode redimir e fecha o que protegeria você de destruir. Aquela porta que fechou na sua cara pode ter sido a porta de uma armadilha. Aquele relacionamento que terminou pode ter te poupado de anos de sofrimento maior na Avenida Paulista da Vida. Aquele negócio que não foi pode ter te protegido de uma perda que você não teria suportado. A proteção de Deus é maior do que o seu plano. E agora, com a perspectiva dessa nova estação que começa em abril, você pode começar a olhar para trás e ver a mão de Deus onde antes você só via fracasso. Você está entrando em uma estação diferente de tudo que viveu antes. É uma estação onde a paz vai fazer o trabalho pesado por você. Isso parece impossível, né? A paz parece coisa passiva, coisa de quem não tem problema. Mas a paz de Deus, essa paz que ultrapassa todo o entendimento, é uma força ativa. Ela cria ordem onde havia caos no trânsito da sua alma. Ela abre caminhos onde havia bloqueio. Ela atrai o que precisa vir e repele o que precisa ir embora. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa ansiosa e uma pessoa em paz diante do mesmo problema? A pessoa ansiosa gasta toda a energia tentando resolver, controlando, reagindo emocionalmente, tomando decisões por medo. A pessoa em paz consegue enxergar com clareza, ouvir a voz certa, agir no momento certo, com a ação certa. A paz não é ausência de problema, é presença divina no meio do problema.
E é exatamente isso que o Pai quer restaurar em você nessa virada de abril. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece quando o vento sopra na praia da sua vida. Uma paz que é, em si mesma, uma declaração de fé. Quando as pessoas ao seu redor estão em pânico e você está em paz, isso confunde o inimigo, porque ele usa o caos como ferramenta, e quando você não reage ao caos com mais caos, o poder dele sobre você é quebrado. O peso dos resultados vai desaparecer, a necessidade de provar seu valor para as pessoas vai se dissolver. A angústia de buscar aprovação vai ser substituída pela certeza de quem você é. Preciso falar com aqueles que nunca reclamaram, que engoliam a dor, que eram a força da família, enquanto por dentro estavam quebrados, que sorriram nos cultos, nas reuniões de condomínio, nos churrascos em família, enquanto a noite anterior havia sido de choro. Você que cuidou de todo mundo e não deixou ninguém cuidar de você. Você que foi o pilar quando o pilar estava rachado. Você que segurou o sonho dos outros enquanto o seu ficava na gaveta, esperando o momento que nunca parecia chegar. Deus viu cada momento disso, e Ele tem um nome para o que você fez: fidelidade. Não perfeição, fidelidade. A capacidade de continuar quando seria mais fácil parar. A escolha de crer quando a evidência apontava para outra direção. E fidelidade tem uma recompensa que não está em atraso, está acumulada, esperando pelo momento certo de ser derramada. A voz que te chamou antes do seu nascimento, antes mesmo que você existisse como pessoa física, quando você era apenas um plano na mente de Deus, essa voz está sussurrando agora: solte. Você não precisa mais carregar isso sozinho. Nunca precisou. Mas agora é hora de verdade de entender isso com o coração, não só com a mente. A pergunta prática que você está fazendo agora é: tudo bem, mas o que muda de fato? O que é diferente na minha vida depois que eu entender essa mensagem? Vou te responder com clareza. Primeiro, muda a sua relação com o tempo. Você para de viver na angústia do quando vai chegar e começa a viver na expectativa do está chegando. Existe uma diferença enorme entre ansiedade e expectativa. Ansiedade drena, expectativa energiza. Segundo, muda a sua relação com o esforço. Você não para de agir. Você para de agir desesperadamente. A ação motivada pelo medo de perder é diferente da ação motivada pela fé de que está chegando. Uma te esgota, a outra te sustenta. Terceiro, muda a sua relação com os resultados. Você continua plantando, mas para de arrancar as sementes do chão para conferir se germinaram. Você confia no processo. E quando você confia no processo, o processo pode se completar. Quarto, muda a sua percepção de você mesmo. Você para de se ver como alguém que não chegou ainda e começa a se ver como alguém que está no processo de chegar. Não há falha em estar no processo. O processo é a jornada. E quinto, e esse talvez seja o mais poderoso, muda a sua abertura para receber. Muitas pessoas bloqueiam as bênçãos de Deus sem perceber, porque no fundo não acreditam que merecem. Ficaram tanto tempo carregando culpa, vergonha de não ter chegado onde achavam que deveriam, que construíram um muro invisível entre elas e o que Deus quer derramar. Quando você genuinamente solta o controle e aceita que Deus quer te dar o que prometeu, não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel, esse muro começa a cair. Deus não precisa da sua exaustão para provar a sua fé. Ele não está impressionado com o quanto você sofreu. Ele não abençoa mais quem mais se sacrificou em termos humanos. O que Ele precisa é da sua permissão. Isso parece estranho, né? Por que o Deus soberano do universo precisaria da sua permissão? Porque Ele criou você como ser de livre arbítrio. Ele não viola a sua vontade. Ele bate na porta, mas você precisa abrir. E a permissão que Ele pede não é complicada. É simples e ao mesmo tempo a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer.
Confie em mim com isso que você não consegue mais segurar. Diga isso em voz alta. Se você quiser, não precisa ser uma oração elaborada. Não precisa ser com as palavras certas. Pode ser simplesmente: Pai, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Eu confio em você com isso. Toma conta. Essa permissão, dada de coração, é o que move montanhas, é o que abre portas, é o que faz o céu se mover a seu favor. Quando você solta a mão do céu se fortalece. Nos dias 1º, 2 e 3 de abril, algo está sendo liberado espiritualmente para os escolhidos, para aqueles que chegaram até esse ponto com fé, mesmo que trêmula, que continuaram mesmo quando não havia sinal, que carregaram a promessa mesmo quando parecia impossível. Uma nova estação está começando, não porque o calendário mudou, mas porque no céu existe um tempo ordenado para cada coisa, um kairós, um momento estratégico divino, onde o que foi prometido começa a se manifestar de forma visível. E você... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.